Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, começando mais uma quarentena ecossocialista e libertária, fazendo mais um dos nossos programas quase ao vivo, né? A gente até gostaria de fazer ao vivo, mas a nossa internet não tem ajudado muito, né? Aqui a minha conexão não está muito boa. Então a gente está optando, né, por fazer os programas gravados, né? Depois a gente faz a estreia no Facebook quase ao vivo, né, com a entrevista sem edição, sem corte, como ela rolou com os nossos convidados. Né, quem tem acompanhado a nossa quarentena ecossocialista e libertária, né, sabe que a gente tem procurado, né, fazer programas que contextualizam, né, a pandemia. Né? A gente sabe que a pandemia do coronavírus, né, não é um raio no céu azul, ela não aconteceu do nada, ela é fruto, né, do colapso ambiental desse modo de produção predatório, né, do capitalismo industrial que vem destruindo todo o planeta. Né? E a gente também, né, tem feito programas buscando, né, dar espaço, dar visibilidade, dar voz, né, para aqueles, para aquelas que nós acreditamos que podem ser protagonistas de mudanças, né, que são as pessoas realmente interessadas em que o mundo mude radicalmente, profundamente. Né? Nós já conversamos, né, com lideranças indígenas, conversamos, né, com uma liderança quilombola lá do Maranhão, né, que acabou de estrear o programa do nosso canal, né, já conversamos com várias lideranças de favelas e da periferia do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras. Né? Hoje, a gente vai ter um privilégio muito grande de conversar com uma galera de um movimento, né, que já tem história, apesar, né, de ser um movimento novo ainda, aqui no Rio de Janeiro, né, e que, além, né, de ser protagonizado, né, por jovens moradores das favelas do Rio de Janeiro, eles tratam de uma pauta, né, que todo mundo sabe que me interessa muito, que me mobiliza muito, né, que é o fim dessa guerra aos pobres, o fim desse genocídio, né, da juventude negra, pobre, das favelas e das periferias, em nome, né, da farsa da guerra às drogas. Né? Então, vou colocar aqui em imagem de galeria, né, para vocês verem os nossos convidados de hoje, militantes da Marcha das Favelas, aqui do Rio de Janeiro. Né? Deixa eu botar aqui imagem de galeria, Alexia Farias e o Felipe Gomes, da Marcha das Favelas pela Legalização. Né? Alexia Farias é estudante, moradora do Jacaré e ativista militante pró-favela, integrante e produtora textual do coletivo autônomo Marcha das Favelas pela Legalização. E o Felipe Gomes, galera, está falando aqui com a gente direto da Jacalaize, né? Conversando com a gente, o Felipe Gomes, que é morador do complexo do Alemão, né? Também integrante e militante da Marcha das Favelas e da Reforma, né? Que é a rede jurídica por uma nova política de drogas. E aí, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, né? Agora para a gente é boa tarde, né? Mas quando for ao ar, Boa tarde. provavelmente vai Ainda é ser de noite. 2h20 ainda. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Alex? Tem que ligar o microfone, Alex. Boa Tudo bem? tarde, agora vai. Tudo bem, pessoal? Em primeiro lugar, muito obrigado por vocês estarem topando participar da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Né? E mais do que isso, né? A gente tem que agradecer, né? E estimular e ficar muito feliz, né? Por existir hoje um movimento autônomo, né? Construído pela juventude das favelas do Rio de Janeiro,
que trata, né, da luta contra esse genocídio, né, histórico produzido pela farsa da guerra às drogas, né? Hoje a gente está vivendo um outro tipo de genocídio no Brasil, na verdade, revivendo a primeira forma de genocídio do Brasil, que é o genocídio biológico, né? Mas a gente há muito tempo tem denunciado esse genocídio da juventude pobre, negra, favelada, né, das nossas cidades. Então, para começar o nosso papo, eu queria perguntar para o Felipe, para a Alexa, pedir para eles apresentarem a Marcha das Favelas, né, para quem ainda não ouviu falar da Marcha das Favelas. Felipe, de onde, e Alexa, de onde veio a Marcha das Favelas? Né? Como é que surgiu? Qual o objetivo? Né? Já aconteceram 2 edições, né, da Marcha das Favelas. Conta para a gente um pouco a história do movimento. Então, a gente é um movimento que foi se criando assim a partir da necessidade da galera da comunidade, tá ligado? Se organizar para marchar, tá ligado? Para se manifestar. E a gente buscou pautar principalmente o fato, sendo a gente favelado e tendo repletas pautas para poder lutar, né? E ter algum tipo de organização de base, de resistência, a relação da legalização de todas as drogas e como que isso pode impactar de forma beneficente para as comunidades, entende? Sabendo que a gente vive à mercê de um Estado que é ineficiente dentro do seu combate à ilegalidade da venda das drogas, sabe? E que causa já, né, um genocídio, um massacre dentro das comunidades já há um bom tempo, à beira de 50 anos. Então, assim, a partir disso a gente organizou alguns eventos que fosse para a galera mesmo entender, tá ligado? Cada vez mais a necessidade de se manifestar. Maravilha. Você quer falar também, Alexia, sobre essa questão aí da origem, objetivos da Marcha das Favelas? Senão a gente pode seguir aqui. Sim, Desculpa que eu tô com um pouco de dificuldade de mexer ainda aqui no Zoom. Tá tranquilo. E aqui tava meio barulho, aí eu tive que dar uma parada. Mas tá, só o para Felipe vai continuar. Tá, conclui aí, Felipe. eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas se tiver ruim o áudio, dá um alô. Não, tinha ficado um pouquinho barulhento, mas agora já está ok de novo. Tá dando para ouvir bem. Mas é basicamente isso. A marcha ela se organiza, o que a gente diz se organizar de forma autônoma é a busca de a orientação seja sempre feita pelos CRIA, tá ligado? As determinações, as formas de luta que vão ser postas nas ruas vão ser decididas a partir do que a gente acha melhor, entendeu? Então, se ela vai ter uma tonalidade mais agressiva ou não, já é uma decisão interna. E a busca dessa necessidade de ter formas de se manifestar, e principalmente nos nossos territórios, né? A Marcha das Favelas, ela creio eu, um dos únicos coletivos que buscam fazer manifestações das comunidades, entende? Tanto que, se a gente buscar referente a manifestações de organizações sociais, são as únicas que realmente fazem em territórios ligados às comunidades do Rio de Janeiro. Então, assim, é de extrema importância a gente realmente estar lutando e estar pautando junto com as pessoas que são oprimidas, tá ligado? E todo mundo sabe de onde que essas pessoas vêm, o endereço, CEP, e a gente não mais utilizar como forma de ter pessoas para legitimar
os seus movimentos, ou legitimar a sua força política, ou dar estofo às suas necessidades de manter os privilégios, sabe? Então, a gente tem aqui hoje, dentro da Marcha das Favelas, não só moradores de favela, mas pessoas que são apoiadores, inclusive você, que apoiou as duas primeiras edições, mas que tem um entendimento exato, e por isso que a gente está aqui nesse espaço hoje, de que é necessário manter a autonomia coletiva dessas organizações, entende? Então, a gente vem através disso. A gente busca, de certa forma, uma parceria com a pista, até mesmo com movimentos sindicais e partidários, mas a partir do momento que eles respeitem os nossos espaços e a nossa autonomia coletiva. Porque as determinações de lutas internas têm aos baldes, sabe? A partir do conhecimento que você se tem da diversidade de moradores que tem dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. E é isso, a gente tenta não só pautar hoje a Marcha das Favelas, luta pela legalização diretamente, mas a gente não só pauta a legalização, mas como vários outros males que influenciam na nossa vida cotidiana dentro da comunidade. Tanto quanto a falta de informação sobre questões políticas, que são o feminismo, o próprio racismo, o anarquismo ou outras formas de luta que, inclusive, não é muito raro as pessoas terem um entendimento do que de fato essas causas, sabe? E é importante também estar tratando hoje dentro das comunidades o projeto de legalização, né? Que hoje está sendo articulado e feito por empresários e por organizações que já têm uma finalidade não social para o que causou diversas mortes dentro das nossas comunidades. E é basicamente por isso que a gente caminha e por isso que a gente está lutando. É isso. Se quiser dar um prosseguimento, aí, Alex. Fala aí com a gente, Alexia. Isso aí. Já ligou o microfone. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Alexia Feliz, sou moradora do Jacarezinho. E, assim, eu vou dar o meu parecer, assim, de Marcha das Favelas, como assim, de fora, porque eu comecei a fechar com a galera agora, então, tipo assim, o meu parecer da marcha, assim, a ação da marcha, é muito diferencial, porque não é uma coisa que vem de fora para dentro, é uma organização conjunta que vem de dentro para fora, entendeu? E é onde ocorre uma das maiores carências no meu local assim de convívio, da onde eu moro, é essa organização e a gente conseguir reivindicar direitos, entendeu? E expandir consciência, conhecimento. A Marcha das Favelas ela vem com esse diferencial porque a nossa maior preocupação é exatamente isso, é com esse povo, com essa massa, de representar quem realmente sofre, quem realmente vive, não só da polícia, mas do Estado como um todo. A gente conseguir criar esse despertar, sabe? Que é muito importante, a gente dá esse lugar de fala, porque a gente vê que muita gente tem muitos movimentos, a gente tem muita galera, muitos grupos, organizações que falam sobre nós, mas não nos inclui nesses espaços, nesses debates, o que acaba tornando a luta vazia, sem um propósito, um ideal consistente. Sabe? O que adianta você falar sobre algo e não incluir ele no espaço, no debate, você dar o lugar de fala, você fazer ocupar, sabe? Então, a marcha vai se diferenciar justamente por isso. E a gente está podendo criar esse diálogo porque nós somos daqui, entendeu? Nós somos crias, nós somos iguais, então nós conseguimos falar, nós conseguimos criar uma sensibilidade a esses assuntos que são tão importantes, mas que às vezes a gente acaba deixando de lado ou, enfim, não porque tanto preconceito, a gente sem voz e às vezes desiste de falar e a gente está aqui para mostrar que não, que tem que ir atrás, que tem que denunciar, que tem que
falar, porque o bagulho é desse jeito, e se vai falar da gente, nós vai estar presente para demonstrar na prática, a vivência ali, retratar a nossa realidade, entendeu? Não só mostrar a realidade de outra pessoa, de alguém, não, a gente ser protagonista da nossa própria história, sabe? E a marcha é muito importante por isso. E tá aqui, a gente está conseguindo criar também conexões, articulações com outros movimentos que se importam e que se sensibilizam a dialogar conosco, é importante para a gente conseguir expandir e fortalecer essa luta, sabe? Mas sem nunca perder o nosso ideal, porque a gente sabe que muitas vezes, como eu falei, nos dão a voz, mas não dão espaço. Tá? Então, a gente está aqui fechar com o pé na porta, demonstrando na prática que favelado está fazendo, que favelado faz, e o bagulho é esse. É isso, fantástico. E é muito importante, né? Você falou de fazer, né? Eu já comentei aqui no programa, nesse momento de pandemia, a gente está vendo, né, se escancarar os grandes problemas do país, né? E de escancarar o fato de que nós somos o país mais desigual do planeta, né? E a pandemia, apesar do vírus, né, ele não ver cor, classe, nada disso, né, as consequências da pandemia vêm e são completamente diferentes, dependendo, né, da sua classe, da sua raça, né, de onde você mora, do território que você ocupa, né? Então, desde o início dessa pandemia, a gente aqui na quarentena ecossocialista e libertária tem procurado falar sobre a auto-organização dos moradores, né, das favelas e das periferias do Brasil para enfrentar a pandemia, né, fazendo, inclusive, muitas vezes, o papel de governo, né, o papel que o governo devia fazer, né? A gente se impressionou muito, deu destaque várias vezes para a mobilização em Paraisópolis, né, em que a comunidade se organizou por rua, né, para poder dar assistência, identificar as pessoas doentes, conseguiu uma escola da prefeitura para fazer um alojamento provisório para quem não pudesse fazer o isolamento social em casa, né? A gente conversou com a Gisele Martins falando sobre as iniciativas, né, dos comunicadores populares dentro das favelas, sobre a Wiki Favelas, né, que tem, inclusive, muita informação sobre as várias ações coletivas que têm acontecido nas favelas, né? E uma coisa que deixou toda a militância antiproibicionista, né, muito feliz, muito orgulhosa, né, foi da iniciativa da Marcha das Favelas, né, de chegar junto dessa questão da pandemia. Eu queria pedir para o Felipe e para a Alexia contarem um pouco para a gente, né, como vocês têm atuado, as ações de solidariedade, né, que vocês têm promovido, qual a importância, como é que vocês veem, né, essa questão da Marcha das Favelas atuar, né, na questão da pandemia, né? E parabéns, viu, antes de tudo, por esse trabalho. Aí, dá continuidade aí, Alexa, e aí eu finalizo. Então, nesse momento assim de pandemia, a gente acabou vendo justamente como uma estratégia da gente conseguir criar um diálogo com os moradores em relação ao debate antiproibicionista. A gente sabe que o principal de tudo foi o cuidado, o afeto, aquele autocuidado da gente saber que o nosso tio, um familiar, um amigo pode estar passando uma necessidade num momento assim de muita fragilidade em relação à estrutura, que já é tão difícil assim em certas coisas, sabe? E conseguir dar esse apoio para a gente é muito satisfatório e também muito, como eu posso dizer, muito importante para a gente conseguir dialogar, porque, querendo ou não, a gente tem um mais próximo com o tráfico, com
com a criminalidade, mas não tem uma informação clara do que é o efeito, o que causa realmente aquilo, sabe? Acaba ficando uma mistificação, uma imagem de que o maconheiro está ali para fornecer tudo aquilo, está arquitetando tudo aquilo, sendo que não é, sabe? A gente precisa conseguir dialogar com o favelado de maneira didática sobre a entranha do Estado, a truculência da polícia e o que realmente é isso, sabe? É uma coisa que é tão velada que é difícil até mesmo a gente falar, a gente vê que o âmago da coisa não está ali no meio, está muito acima e que aquilo ali é resquício de uma guerra que, enfim, não é em si contra as drogas, contra é uma segregação real, sabe? E nesse momento a gente viu como uma estratégia de conseguir criar esse diálogo e quebrar esse tabu de que maconheiro não faz nada, maconheiro só quer ficar doidão, só quer ir na favela, pegar um baseado e não se importa com a política pública, o direito civil, sabe? Não só como usuário, mas como cidadão, como favelado, sabe? E isso foi um retorno muito positivo, sabe, das pessoas, assim. Até em relação a gente ter colocado a distribuição onde normalmente rola em instituições religiosas ou organização social que rolam dentro da comunidade, e a gente ter aquele retorno de ver que gerou um impacto, sabe? Gerou uma percepção de que, pô, é uma tabacaria, é um lugar assim que a gente conseguiu passar bem mais que uma doação ali, mas tipo assim, um levante, sabe? Um levante social, uma coisa, uma consciência, um quê na ideia, um despertar. Sabe? Isso é muito legal porque a favela ela tem que estar dentro desses debates porque ela é o próprio debate, sabe? Ela é o principal pilar de toda essa discussão, de todo o proibicionismo, de toda, enfim, sabe? Então ela precisa despertar e falar e botar a boca mas antes de tudo entender o que é isso, sabe? O que causa aquela realidade, o que causa aquela violência, sabe? Quando você não consegue viver, você ter o que comer, um onde morar, sabe? E a gente entendeu o que é realmente que causa isso, sabe? E foi um momento, assim, muito especial, sabe, pra gente, porque as 2 vezes assim, muito tranquilas, sabe? A gente conseguiu organizar, fluiu muito maneiro, as pessoas, sabe, respeitaram, assim, até mesmo as questões de segurança do momento de pandemia, sabe? E, enfim, para mim, eu acho que nós tivemos um retorno muito, muito positivo, sabe, em relação a isso, a gente conseguir falar, conseguir começar essa conversa, sabe, de usuário para favelado, de favelado para favelado, você sendo um usuário ou não, entendeu? É importante estar dentro desse debate do antiproibicionismo, sabe, da violência do Estado, que acaba afetando a nossa vida diretamente. Maravilha, sensacional. Você vai querer comentar, Felipe? Se você puder aproveitar e falar um pouco sobre como as pessoas podem colaborar com a Marcha das Favelas, né, com as campanhas de vocês, nesse momento, dá uma dica aqui para a gente. Então, me complementa muito o que a Alexa disse em relação a essa organização interna, sabe, que foi buscada através não só de nós, mas o que me deixou muito feliz também foi ver outros moradores que tentaram se organizar também sozinhos para, sabe, de alguma forma reduzir o dano do seu vizinho. Eu vi isso acontecendo e, de uma certa forma, me causou uma grande esperança, sabe, de ver mesmo que
quando a necessidade troca... Espera aí rapidinho aqui, Deus. E aí a gente buscou iniciar essas campanhas por ver a ineficiência do Estado em todos os quesitos, né? Porque a gente aqui no Rio de Janeiro, principalmente, diferente do mundo todo, durante a pandemia, a gente continuou sofrendo o reflexo da repressão policial constante, né? Então, mesmo a partir de um vírus que todos sabiam que iria ocasionar muito mais morte dentro da comunidade pela falta de água constante, pelo saneamento básico precário, a gente ainda teve diversas invasões policiais e essa foi o único auxílio que o governo deu, tá ligado? Esse foi o único auxílio que o governo quis levar às favelas. E a gente viu durante a pandemia diversas notícias aí de crianças sendo assassinadas no ponto do ônibus, dentro de casa. E assim, a gente não esperava de nenhuma organização externa a coragem e a iniciativa de vir nesses territórios a ajudar essas pessoas. Pois mesmo sem pandemia, essas organizações nunca se fizeram presentes dentro desses territórios. Então, a partir disso, a gente buscou, por nós mesmos e por esses moradores que estavam necessitados desse auxílio, se organizar para fazer arrecadações assim também, pelas ruas, e entre um ajudar o outro, a gente lançou as campanhas na página da Marcha das Favelas, por saber, de alguma forma, ter um público e ter uma visualização assim de pessoas de fora que poderiam ajudar. E assim a gente conseguiu manter até hoje. Já são quase 4 meses de campanha e a gente fez diversas distribuições na comunidade do Complexo da Penha, que foram 5 ou 6 distribuições de cesta básica. Foram algumas na comunidade do Morro do Adeus, no Morro da Baiana, no Complexo da Limão, na comunidade do Jacarezinho, aqui na Tabacaria Jacalás. E fora semanalmente as distribuições de quentinha que a gente também fez nesses territórios com os moradores de rua, as distribuições de agasalhos. E a gente buscou, de alguma forma, não só fazer esse trabalho de assistencialismo e distribuição direta, mas, de uma certa forma, captar e recolher informações da comunidade e dos moradores para que, de alguma forma, depois disso, a gente se organize para outras finalidades e que se mantenha, de uma certa forma, todo esse momento de solidariedade que veio por parte da rapaziada da pista, ou esse momento em que as pessoas passaram a olhar mais para esses movimentos. Eu não digo só a Marcha das Favelas, mas para todos os movimentos que sempre foram excluídos de vários tipos de debate, independentemente de ele ser referência ou não, mas ele sempre foi usado para meios de estofo em discussões de Playboy, entende? Então a gente aqui dentro passou a ser cada vez mais procurado para certas explicações e para diversos tipos de ajuda, tanto para ajudar outros parceiros que queriam iniciar projetos. Então é isso, através da nossa página no Facebook e no Instagram, vocês vão conseguir acompanhar como foi todas as distribuições, os vídeos, as fotos, e também as formas que podem estar ajudando, como pontos de arrecadação, dias que vocês poderiam estar juntando doações para a gente ir recolher. E tem a vaquinha também lá no nosso perfil, que estamos tentando cumprir a nossa meta para exatamente a gente manter mais um mês esse auxílio a todas as comunidades. E a partir disso, ver como essa uma vaquinha articulação... aqui, Felipe? Essa vaquinha aqui? Isso. Essa daí mesmo. A gente está mais que a metade dela, a gente está chegando a 69% da meta.
estamos na reta final. Lá tem um vídeo de como foi a última Marcha das Favelas. E fica aí a dica para a galera que, de alguma forma, quer estar fazendo parte desse auxílio, quer estar dentro também do projeto conosco. Tem diversas formas de estar ajudando, sendo uma quentinha, que tem um custo de R$ 4 a R$ 5, quanto uma cesta básica. Então, penso que nesse momento agora, essas organizações, mais uma vez, não digo só a Marcha das Favelas, mas diversas organizações de comunidades que sempre foram excluídos de debate, mostraram agora não só a ineficiência do Estado, mas a ineficiência de grande parte de organizações sociais que sumiram, entende? E isso tanto eu digo para a direita quanto para a esquerda, quanto várias igrejas fecharam as portas, quantas igrejas não ajudaram seus fiéis e, pelo contrário, tentaram ainda mamar nos 600 contos do auxílio de seus fiéis. A gente mesmo aqui da Marcha das Favelas auxiliamos diversas pessoas da igreja que reclamaram que suas igrejas não deram nenhum tipo de auxílio, e isso, de uma certa forma, foi algo que erradicou dentro da nossa comunidade, pelo menos de onde eu venho. Aqui a Alex também pode falar um pouco pelo Jacarezinho, de como é importante a gente realmente se fazer presente e mostrar por que a gente está fazendo e quem nós somos, sabe? E através disso a gente também, que é a parte dessa organização que fundamenta essas ações, a gente está enxergando também quem está do nosso lado, quem que está apoiando, quem que está do lado, sabe, não só na hora do front, mas também nessa parte de compartilhamento, de divulgação de informação, sabe? Então, assim, é muito importante estar aqui também nesse espaço e estar falando com as pessoas que também são parte de um público que vem a partir do senhor, do Renato, sabe? Do eleitorado, a entender também as diversas outras organizações que tem nesse meio. E como a gente já procurou você no princípio, em 2018, a exemplificar o que de fato era a ideia da Marcha das Favelas, que é isso, é um movimento social constante. A gente não está para fazer uma marcha no ano e entrar em uma outra. A gente não é bloco de carnaval, a gente não está para fazer marchinha. Independente de qualquer coisa, a gente quer exatamente ver mudanças. A gente busca ação direta dentro de nossos territórios. E elas vêm através de várias formas. Durante a pandemia, auxiliar os moradores e estar aí tentando botar eles dentro de casa, tanto com informações quanto com alimento dentro da mesa, foi a nossa prioridade. E essa prioridade, ela só existiu também por também ter diversos parceiros e pessoas que acreditam no movimento. E foi o que manteve. A gente não teve auxílio de editais, a gente não ganhou um centavo de nenhum edital, de nenhuma empresa e de nenhum parte, assim, sabe, do governo. E a gente não recebeu 3 mil cesta básica do Witzel, nem 5 mil cesta básica do Crivella. Foram a partir de R$ 10 de cada um, de R$ 100 de outro. Foram ajudas assim popular mesmo, e de organizações e de parcerias que tivemos com artistas e com pessoas que acreditaram mesmo que o que estava sendo feito era priorizar a permanência dessas pessoas dentro de casa e tentar salvar vidas, sabe? Eu acredito que nessa campanha a gente não só salvou vidas, como também mudou algumas, sabe? E é isso. Maravilha, Felipe. Aliás, bom sinal, viu? Porque a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Essa galera aí que você citou, se tivesse dando grana para vocês, acho que eu não convidava vocês para conversar, não, porque é isso, cara. O dinheiro está aí para financiar quem quer desviar o foco, entendeu? Quem não quer chamar atenção, né, para as grandes contradições da nossa sociedade, né? Aí eu queria aproveitar o gancho, fazer o seguinte: a gente está falando aqui principalmente
né, da denúncia da guerra às drogas como uma farsa, como uma estratégia de criminalização dos pobres, especialmente dos negros, das favelas e das periferias, né? Agora, a gente sabe que a opressão de classe no Brasil, ela historicamente ela é fundamentada também, né? Ela é fundamentada também não, né? Porque a guerra às drogas faz parte disso, no racismo e no machismo, né? Uma coisa que me impactou muito lá para 2004, 2005, quando eu comecei a militar pela legalização das drogas, foi descobrir que o primeiro lugar do mundo a proibir a maconha foi a cidade do Rio de Janeiro, né? A primeira lei criada por um parlamento moderno proibindo a maconha foi aqui em 1830, né? Inclusive, parte das posturas municipais, né? O Código de Posturas Municipais da Câmara Municipal, que diz o seguinte: olha só como é que é escancaradamente racista. É proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pambo. Depois, no início da República, chegou a funcionar aqui no Rio de Janeiro uma delegacia de polícia chamada Inspetoria de Tóxicos e Mistificações, né? Uma delegacia de polícia que era especializada em prender o capoeirista, o pai de santo, o maconheiro, né? Uma repressão aos negros disfarçada, né, de repressão à feitiçaria, de repressão a algo que prejudica a saúde das pessoas, que é a maconha, né? Era o racismo institucionalizado, né, de maneira clara, descarada, né? E que veio, vamos dizer assim, ao longo do século XX, ficando cada vez mais hipócrita, sem deixar de ser muito letal e de produzir muita letalidade, né? O racismo no Brasil ele tem essa característica, né? Ele se baseia numa hipocrisia, né, do discurso da democracia racial, né? Mas, na verdade, ele é, né, muito letal e produz muita desigualdade, como em nenhum outro país do mundo, né? Nós somos campeões, né? O estado mais letal do mundo, né? A maior desigualdade do planeta. E a construção da nossa sociedade sempre foi baseada na exploração do trabalho do negro e do trabalho da mulher, né? Duas formas, né, de acumulação, duas formas de trabalho que sempre foram, né, extremamente explorados na nossa sociedade para garantir a acumulação aí de 0,01% das famílias, né? Os bilionários são centenas, né, de bilionários, né? Um absurdo, né? Eu estou fazendo essa introdução um tanto meio confusa, porque eu tentei ser sintético, mas acho que eu não consegui, né? Porque eu queria perguntar para a Alexa e para o Felipe como é que eles veem, né, essa dimensão da relação entre a luta antiproibicionista com a luta antimachista e a luta antirracista, né? Se vocês concordam comigo que essa relação ela existe e precisa, né, estar nas nossas preocupações, na nossa prática política, como que se interfere, né, nas relações dos movimentos, né? Eu acho fundamental a gente estar sempre buscando, né, compreender a realidade brasileira, compreender o que tem de estrutural na nossa realidade para transformar essa realidade. Então, a estratégia de criminalização da pobreza, né, através da criminalização das drogas, é um sobrevivente, né, desse processo onde o racismo já foi mais explícito, mais descarado, né, e continua sustentando, né, essa opressão junto com o machismo e o racismo, né? Desculpa, gente, falei demais. Vocês têm preferência para começar essa rodada? Fiquem à vontade. Então, é muito importante falar sobre isso, porque são coisas que estão totalmente ligadas, né, cara? Essa segregação racial, da cultura negra, que veio cada vez mais se expandindo com
com Tá dando a muito miscigenação barulho. das raças, com nordestinos, com, enfim, dessas, sabe, dessas pessoas, dessas culturas que vêm se segregando cada vez mais devido a toda, não sei, toda a arquitetação do Estado para gerar essa diferença de classe social, sabe? Isso é Alex, muito real porque a gente sente isso muito explícito no nosso dia a dia, não só como negro, mas como pobre, sabe? Como um indígena, como um cearense, como, enfim, sabe? Uma classe que é claramente segregada, excluída, marginalizada, sabe? Toda a sua cultura, toda a sua vertente, sabe? Seu modo de ser, de viver, sua história, sabe? Sua existência. Então, a gente precisa denunciar essas coisas e encarar que, de fato, é uma coisa real, sabe? Todo o plano do Estado para gerar essa diferença, gerar uma marginalização de determinada raça, provém de muita de extorquir certa cultura e manter uma cúpula, sabe? Uma elite, perpetuar uma monarquia, sabe? A gente precisa bater de frente com isso e conscientizar os pobres de que isso é real e que isso interfere diretamente na vida dele, sabe? Do negro, que isso, mano, isso é extermínio, isso é genocídio da raça de forma muito clara, sabe? E o que acontece, acho que, não sei, a forma de tentar velar isso, tentar esconder, sabe? Teleguiar as pessoas acaba sendo muito forte e a gente fica no êxtase, sabe? De despertar e a gente morre a cada momento, a cada segundo, todo dia, toda hora. É uma que chora, é um negro que morre devido a toda essa segregação que é real, que interfere na nossa vida. E a gente precisa bater de frente com isso, sabe? Denunciar, falar, não, vamos acordar isso, mano, tem que parar, tem que acabar, entendeu? O pobre, o preto, o favelado tem que se levantar, tem que ocupar esses espaços, sabe? Porque se ele não fizer, ninguém vai fazer isso, vai se entranhar cada vez mais, sabe? A gente não vai sair do lugar, a gente vai ver cada vez mais, sabe? Os brancos ricos vão continuar no poder, sabe? Os pobres pretos vão continuar morrendo, entendeu? Então a gente precisa conseguir se organizar, entendeu? E expandir cada vez mais a informação e a conscientização, sabe? Mas de maneira muito didática, porque às vezes a gente vê que a gente tem acesso a um tipo de informação, mas nós não conseguimos entender justamente por essa segregação, sabe? A gente vê que os livros do MEC não ensinam a nossa história da forma que antes foi, sabe? Tem essa segregação, tem essa diferença, tem toda essa mentira, toda uma retorção da nossa própria história que a gente não se reconhece. Então acaba que se a gente não reconhece a nossa identidade, sabe? A gente não consegue incorporar a nossa luta, sabe? Se vê um igual, dar a mão, sabe? Juntar forças, enfim, se levantar, sabe? Eu acho que é isso, a gente conseguir se fortalecer e bater de frente com isso, sabe? Essa segregação ela é tão real que às vezes nós mesmos, sabe, ficamos perdidos e não conseguimos gerar essa autonomia, sabe, para você se levantar, para você lutar, para você fazer, sabe, de tão violento que está que interfere na nossa vida e a gente acaba se deixando abater, sabe? O importante é a gente conseguir organizar, informar, enfim. Acho que o Felipe pode continuar falando um pouquinho do meu raciocínio.
Fala com a gente aí, Felipe. Então, completamente rapidinho. Felipe está pedindo ali silêncio no estúdio e já vai retomar aqui com a gente. Então, desculpa aí que eu tô Tá meio tranquilo, que Felipe. trampando também. O que acontece? A partir dos reflexos que ela vem especificando em tudo que acontece já, que não é de agora, qualquer grande, sabe, que esteja dentro do movimento e entenda o que já acontece há mais de 500 anos, sabe que é algo que é determinante para mostrar mesmo o que vai ser seu futuro, né? É a família que você nasceu, é o território que você nasceu, e isso já diz muito sobre realmente o que você vai ser, tá ligado? Então, tipo assim, esse comparativo social aqui no Brasil, ele é muito extremo, tu tá entendendo? Ele é realmente projetado para ser assim e para ter essa diferenciação. E por isso que a gente vê dentro das favelas um grande amontoado de excluídos, entende? De, de nordestinos, de pretos e de, sabe, de pessoas que são rejeitadas socialmente. Então, é, esse projeto mesmo, que é um projeto eurocentrista, nazista mesmo, da época lá do Hitler, que sempre foi galgado aqui em marcha semi-lenta no nosso país, foi para ter esse massacre, esse extermínio do povo pobre, do povo preto, do povo cigano, porque nós temos a nossa raiz africana muito forte e por isso os nossos costumes também, não só no Nordeste, mas em outros estados também, são puxados, sabe? E a gente realmente replica, mesmo que sejam em palavras ou em gestos. Então, assim, a partir do que a gente vê de experiência cotidiana, e isso e eu digo de estatística, sabe, das mortes, de tudo que foi causado, tanto não só pela guerra às drogas, que é mais um dos meios e das desculpas que eles têm para poder massacrar a nossa classe, é entender que a gente paga para morrer, entendeu? A gente paga para ter essa sobrevivência que pode acabar a qualquer momento. Então, esse sofrimento, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim, sim. Tem um pouco de ruído, mas está indo, sim. É, que veio causando, assim, para muitas comunidades essa exclusão até dos movimentos sociais aqui no nosso país. Por exemplo, a gente enxergar que essa organização ela precisa ser cada vez mais enraizada na base e cada vez mais portada na voz do oprimido, entende? E isso, mesmo a gente tendo um governo longo de esquerda, se teve uma iniciativa, mas não se teve uma finalização, não, não conseguimos chegar à nossa finalidade. Então, assim, a gente vê que um projeto deu errado quando a gente vê o Bolsonaro no governo, entendeu? E isso também foi voto de muito favelado, também foi voto de muita gente preta, que a partir disso, sabe, agora está vendo diretamente na história o reflexo, entendeu? Do que foi essa escolha. Mas, mais uma vez, e em todas as escolhas que a gente passa, quem vai morrer no final é o preto, é o pobre, é o favelado, independente de quem esteja no poder, entendeu? Porque o sistema é projetado para essa finalidade. E quem tem seus privilégios se acomoda, entendeu? Quem pode simplesmente só debater, ao invés de estar tentando sobreviver, se segura, se tranca dentro de casa e vive a sua roda ali, sabe? Seu ciclo de vida.
E essas pessoas que estão dentro da base e que estão realmente sofrendo o reflexo cotidiano, que não entende ainda que isso vem através de todo um aparato governamental que gasta bilhões com operações e com a polícia, com diversas formas de reprimir a gente, porque é só se perguntar quando que a gente viu um tiroteio na Vieira Solto, quando que a gente viu um tiroteio na Atlântica, entendeu? Então, todos aqui no Rio sabem que ali é repleto também de usuário, é repleto de armamento. As maiores apreensões de drogas e de armas foram feitas lá para o lado da Barra da Tijuca, e não existe operações tão violentas quanto nas nossas comunidades e nesses territórios onde a maioria da população é pobre, preta, e a gente vê que cada vez mais esse projeto vai se prolongar, porque ninguém toma uma atitude, entendeu? E todos, às vezes, botam até a culpa de essa não tomada de atitude ser do pobre, preto, favelado, entendeu? Então, tipo, é o que ontem na live que teve na Marcha das Favelas a Lívia disse. É o momento dos brancos e dos privilegiados se pôr à frente e usar os seus privilégios para tentar modificar parte dessa história, entendeu? E é isso. Valeu, Felipe. Alex, olha, essas reflexões de vocês me dão vontade de entrar também em algumas reflexões, só que eu fico com medo da gente fazer um programa de 2 horas, né? A gente tem que ir meio que caminhando para o final. Não, mas é porque tem pelo menos uma coisa que eu acho muito importante a gente estar dialogando, que é o seguinte: eu acho que a gente chegou onde a gente chegou porque a maior parte da esquerda, dos movimentos sociais, né, das pessoas empenhadas em mudar a realidade brasileira, acreditaram que era possível domesticar o capitalismo no Brasil. A questão é que a gente tem um desafio muito grande, que é o seguinte: o capitalismo ele tem um centro e uma periferia. E por mais que tenha acontecido muitas mudanças nos nossos 500 anos de história, a gente nasceu, né, essa formação social brasileira, nasceu como um negócio cruel, né, trazido pelos portugueses, né, que invadiram a terra dos indígenas, sequestraram os africanos, né, para implementar um negócio colonial e que até hoje está no centro da economia brasileira. O Brasil, por mais que tenha mudado muitas coisas, ele continua sendo um país semicolonial, ali na periferia do capitalismo. Como é que ele se insere na economia internacional? É vendendo matéria-prima, só que hoje em dia eles chamam de commodities, né? Não é mais matéria, mas é commodities. Mas é isso, que são 500 anos de commodities, né? E os países da periferia do capitalismo, no final das contas, são países com PIB per capita baixo, né? Às vezes as pessoas se iludem, o Brasil é muito rico, é a 8ª economia do mundo, é a 6ª. Mas pô, o Brasil é enorme, entendeu? Ele é a 8ª e a 6ª, coloca a população no meio, divide o PIB pela população e a gente vai lá para baixo, né? Por conta da nossa inserção periférica na economia mundial. Aí qual é a merda? A merda é que mudar isso é muito difícil. Porque ou a gente sai da periferia do capitalismo e vai para o centro do capitalismo, o que eu acho que é impossível, não é realizável. Primeiro, porque o centro do capitalismo não quer a gente lá, né? É um clube fechado. Segundo, porque a nossa burguesia não tem interesse em fazer essa disputa. Eles estão há 500 anos satisfeitos em serem feitores. Eles não querem ser o centro do capitalismo, eles estão satisfeitos em serem os ricos da periferia. Para eles está bom. É uma vida boa para caramba ser o rico da periferia, ser a classe dominante da periferia, né? Então, a única saída, na minha opinião, é o povo brasileiro perder as ilusões com o capitalismo, né? E pensar numa outra maneira, radicalmente diferente, de organizar a economia brasileira. A começar, né, encerrando esse ciclo aí do agronegócio que tem 500 anos, fazendo uma reforma agrária radical e permitindo que o nosso povo tenha acesso
a terra, né? Porque quem tem terra tem pelo menos o básico para sobreviver. Aliás, uma lição que eu aprendi ou reaprendi na entrevista que nós fizemos com as lideranças quilombolas indígenas, né? O quanto que eles conseguem ter uma qualidade de vida, né? Com muitas coisas positivas, simplesmente pelo fato deles conseguirem ter um território que é deles, de fato, que eles constroem o modo de vida deles com soberania, vamos dizer assim, né? Só um adendo até sobre Fica à vontade. a colocação que você jogou como saída. Eu acredito muito que a saída é o rompimento total, entende? Com a classe trabalhadora, com as relações do capital. E essa auto-organização coletiva é parte central da diretriz política da Marx, que é a autogestão e o apoio mútuo, que eu acho que também, através disso, a gente busca uma saída central e de unidade. Assim, dentro de todos esses anos, a gente vê que não vai ser através de nenhum partido que a gente vai ter esse rompimento com o capitalismo, até porque eles necessitam do capitalismo para sobreviver, entendeu? E quando o capitalismo se vê, sabe, se vê de bunda na parede, se vê recuado, ele recorre ao fascismo para sobreviver. E é o que está acontecendo. A gente está nesse período onde a gente está há uns 2 anos em queda do capitalismo e ele de real em declínio. E agora a gente vê a ascensão do fascismo, exatamente para tentar reorganizar o capital. Então é nesse momento onde eu acredito, e é o que eu estou vendo ao entorno do mundo, esse levante antifascista, esses levantes autônomos, esses levantes de classes distintas contra o fascismo e contra o capital, é de extrema importância para uma mudança mundial, entende? A forma de enxergar, sabe, quem controla a sociedade vem a partir desse rompimento, onde a gente não inclui mais nenhum nem ninguém no poder, onde a gente dá a ascensão do poder ao povo. Então, assim, a gente está muito longe e falando assim, às vezes, para as pessoas que são tão entranhadas dentro do capitalismo, se torna algo utópico, entende? Porque você viver ao comodismo do capital é muito bom, entendeu? Quando você tem acesso a ele. Então, o que acontece hoje é exatamente isso. A gente tem uma grande margem de classe privilegiada, como você faz até os próprios os fachos pobres, que, de uma certa forma, não entendeu que a gente necessita de um rompimento do capital para a gente realmente poder ter algo na nossa vida. E que, de essência, o que a gente mais pede é isso, né? O direito à vida, à paz, à justiça social e a nossa liberdade, que mesmo a gente não estando, sabe, dentro das grades, a gente, de certa forma, é excluído em todos os espaços que a gente tenta ocupar. E é isso. Alex, você quer comentar essas últimas falas da gente? Poxa, desculpa, minha conexão caiu. Eu não. Entendi. Tá, eu vou passar. Eu queria poder conversar mais, né? Só que os nossos especialistas em redes sociais dizem que se o programa ficar muito longo, ele é menos distribuído, menos pessoas vão ver, né? Então a gente tem que caminhar para o final. Mas a pergunta que eu vou fazer agora, Alex, tem tudo a ver com o que a gente estava comentando antes, porque não é qualquer modelo de legalização que interessa ao morador da favela, né? Não é qualquer modelo de legalização que interessa ao bilionário que hoje lucra com a lavagem do dinheiro, né? A gente tem uma disputa aí sobre modelos de legalização. Eu acho, né, que tem uma questão muito importante que eu queria ouvir vocês, que diz respeito ao conceito de reparação social, né? A gente tem, na proibição da maconha, lá no século XIX,
e depois na proibição das outras drogas no século XX, uma estratégia de criminalização dos negros e dos pobres de uma maneira geral na nossa sociedade, né? Isso faz parte da história de opressão, né, que tem também, né, no racismo, no machismo, né, elementos estruturantes no nosso país. Então, acho que a gente precisa debater, quando a gente debate o modelo de legalização, recentemente, ainda bem que a Anvisa recuou, a Anvisa pensou numa regulamentação do autocultivo que parecia que estava regulamentando o plutônio, entendeu? É só a grande empresa que ia poder cultivar maconha, né, poder vender direto para o usuário, quer dizer, o usuário não ia poder plantar. Era um negócio maluco, assim, tinha até a definição do tipo de biometria que tinha que ter na porta para o funcionário da empresa sem bolsos no uniforme poder entrar na área do cultivo da maconha. Esse é o tipo. Toda vez que tem uma regulamentação que tem muito detalhe, você vai olhar, começa a fazer as contas, você fala assim, bom, fizeram uma regulamentação que só os ricos vão conseguir cumprir, que só o capital vai conseguir cumprir. Uma regulamentação da maconha, né, que só o capital consiga cumprir, na verdade, é uma maneira de legalizar e manter o negócio, né, nas mãos de quem já lucra com ele hoje, né? Que, no final das contas, é quem faz a lavagem do dinheiro, que é o mercado financeiro, né? Então, como última pergunta, depois eu passo a palavra de novo para vocês se despedirem, né, mas ainda como última pergunta, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como é que vocês pensam, né, o modelo de legalização que faça parte, né, desse processo, né, de ajuste de contas histórico? Eu acredito assim, que uma forma de conseguir gerar conseguir cultivar e monetizar a erva, a cannabis, enfim, em diversos segmentos dentro do capital, acaba sendo uma minoria. Lex, Oi. tá Deu dando uma travada travando. no áudio. Tu quer que eu pego aí, você tenta mudar de ponto aí, depois você conclui? Deu uma Tá piorada dando... agora. Das outras vezes, estava chiando um pouquinho também, mas a gente não estava entendendo bem. Agora ficou mais difícil mesmo. De repente, se você falar sem o vídeo, pode ajudar também. A gente perde a imagem, né? Não é legal. Isso aí. Tenta mudar de posição. Tenta mudar de posição, qualquer coisa. Faz o seguinte, deixa o Felipe... Melhor? Tá falhando ainda? Não, estamos ouvindo bem. Tá vendo? Legal. Então, eu acho que assim, uma forma da gente conseguir criar esse cultivo e gerar uma monetização da cannabis no capital, mas favorecendo uma minoria, é uma forma assim muito complexa de você pensar que assim o capital ele vai conseguir gerar ou ele tem interesse em fazer isso, mas é assim importante a gente conseguir criar a política da legalização, porque a gente entende que nós como povo resistente, a gente consegue criar os nossos próprios segmentos de gerar essa monetização, sabe? A gente conseguir fabricar, a gente conseguir cultivar, nós conseguirmos criar um capital de giro dentro disso, porque é assim também muito instintivo nosso, assim, da nossa raça, como um povo totalmente assim autônomo, um povo totalmente dotado de inteligência e autossuficiência, que a gente consiga nós mesmos, sabe, criar esses espaços, criar essa forma de renda e de autogestão, sabe? Porque por mais que seja assim interesse do capital de forma diferente,
a legalização, para nós também acaba sendo muito, como eu posso dizer, muito amplo as possibilidades da gente conseguir se incluir no mercado como autogestão, sabe, da cannabis. Desculpa, eu estou um pouco... Gente... Tá muito bem, tá muito bem. Então, só que você fechou o microfone, Alex. Você terminou? Alex? Oi. Você terminou? Continua para mim, por favor. Tá. Então, é bem importante a gente, quando falar de reparação, a gente pensar em inclusão. Esse é o primeiro passo, entendeu? A inclusão da favela no debate e no projeto de legalização é o primeiro passo para a reparação histórica. Então, qualquer organização, qualquer empresário do meio canábico que diga está trabalhando com o viés de reparação histórica com a favela, ele tem que estar incluindo o favelado, ele tem que estar botando esse favelado com a caneta na mão. Não é incluir para ser teu empregado, é incluir para você dar o mínimo para ele sobreviver. É você dar a caneta na mão e ensinar ele a usar. O que acontece é que dentro desse amplo debate que é o projeto de legalização em si no país, é entender que dentro das comunidades a gente tem já um mercado funcionando, entendeu? Um mercado que funciona muito bem, funciona há mais de 50 anos, funciona tão bem que o Estado até faz parte do negócio. Então, é isso, sabe? É um mercado que lucra, mas é um mercado que não tem uma finalidade social. É um mercado que gera guerra. Então, assim, a gente pensar também em reparação social é pensar em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e de todas as pessoas que estão incluídas nesses territórios. Isso vem a partir do momento onde a gente legaliza cannabis e que o lucro não seja revertido para o governo federal, não, nem para o governo do estado e nem para o municipal. E que esse lucro, que todo esse dinheiro que gire, seja revertido para as finalidades sociais dentro da favela, para obras de urbanização, entendeu? E para a inclusão da qualidade de vida na vida desses favelados que sofreram esse reflexo por conta dos seus territórios de moradia virarem zonas de guerra, entendeu? Então, tipo assim, é algo que é muito claro e às vezes até me indigna ficar falando toda hora, porque a gente vê cotidianamente, sabe? Pelo menos assim, no pouco tempo de vida que eu tenho e que eu tive para estudar e que eu tive para vivenciar, eu tenho diversas experiências que mostram claramente esse controle que a gente tem dentro do mercado financeiro e como que todo esse monopólio das nossas riquezas são destinadas para somente uma classe e elas operam não tão distantes de nossos endereços, sabe? Às vezes são nossos patrões, às vezes são os lugares que a gente está indo fazer compra. Então é isso, a gente transformar as bocas de fumo em pequenos coworkers e transformar os gerentes de boca de fumo em donos de empresa é o começo de uma saída, sabe? A gente implementar cursos de gestão de negócios e caminhar dentro de uma reparação social que é incluindo esses favelados dentro do projeto de legalização, é também um viés total o que a gente luta e está tentando fazer dentro da Marcha das Favelas. Exatamente sempre estar com o nosso dedo assim num projeto de lei ou exatamente na formulação, porque senão o Estado pode legalizar, o governo federal pode legalizar, e se esse meio de legalização não for favorável para os traficantes, não for favorável para os usuários e não for favorável para os moradores, na favela vai se comerciar
se comercializar a droga ilegal. Então, é importante a gente ter todo esse debate amplificado para quem se fez resistente até hoje. E o mercado se faz existente. Hoje, em cada esquina no Rio de Janeiro que você virar, você consegue comprar maconha. É mais fácil do que pão, entendeu? Tu vai aí na padaria, às vezes não tem pão, mas tu vai na boca, sempre tem maconha. Então, tipo assim, a gente tem que entender que o mercado funciona e ele arrecada muito, mas a finalidade dele é para travar guerras, entendeu? E o que a gente entende de reparação por meio da cannabis é através desse projeto a gente amenizar a dor do favelado, entende? E é isso, trazer amigos que estão presos no artigo 28 para as nossas comunidades de novo, trazer pessoas de lá que estão com falsos processos de tráfico lá a ter sua liberdade concedida, e isso é justiça social. Valeu, Felipe. Bom, pessoal, a gente precisa ir encerrando o programa de hoje. Eu não sei se a Alexia consegue ligar a câmera de novo para a gente botar aquela imagem de galeria, né? Mostrar aqui os nossos 2 convidados. Estamos nós 3 na tela agora. Alexia, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Felipe Valeu, também. obrigada. Queria que vocês fiquem à vontade aí para se despedir. Tá? Fala com a gente, Alex. Valeu, gente. Agradeço aí o espaço concedido aí para a gente estar podendo demonstrar um pouco do nosso trabalho, entendeu? Para a gente estar conseguindo expandir a nossa voz, a gente conseguir ocupar outros espaços, gerar novas articulações, entendeu? Peço obrigada aí ao 5, a toda a galera aí que está sempre fortalecendo a nossa luta, divulgando, enfim, mencionando a gente, somando na luta, e a gente está junto aí, porque a luta não para e a favela está presente. Vamos ocupar cada vez mais espaços, que também é nosso. Obrigado, Alex. Obrigado. Felipe, fala com a gente aí. Queria agradecer aí também a oportunidade de mais uma vez estar pondo assim, pontos de vistas diferentes, sabe? E está trazendo aí um pouco do que a gente está fazendo e a ideia do coletivo como um só. Queria também agradecer assim, a todos que assistiram até agora e quem puder compartilhar. Isso também é grande parte da ação direta de cada um, que é o compartilhamento de informações. Então é isso, assim, creio que tudo que foi passado aqui agregue muito às pessoas que estão assistindo e que de alguma forma também façam elas promoverem mudanças nas nossas realidades. E queria agradecer a você especialmente, Sil, também pelo apoio. E estamos juntos aí. Fé em Deus, brigadão. E vamos para cima. Quem tiver aí interessado também aqui do Rio de Janeiro e está colando com a gente, é só seguir lá no Facebook, no Instagram. Pode chamar, a gente sempre está respondendo. E também tem aqui no Jacaré, Rua Vieira Fazenda, a Tabacaria Jacalás, onde tem vários membros da marcha e a gente aqui está montando também mais um ponto de resistência, onde também se tem debates, reuniões, para a gente estar travando meios de a gente estar prosseguindo aí de forma concisa na luta. Valeu, obrigadão. Maravilha. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alexa. Quero agradecer muito a Marcha das Favelas pela legalização, por ter topado fazer essa quarentena ecossocialista e libertária com a gente hoje e pedida para você que quer, entendeu, ajudar a fazer, né, com que a voz da Alexa e do Felipe viaje aí pelas redes sociais, né, faz o que o Felipe já falou, né, compartilha, curte. Tem um negócio de sala de vídeo também, que é muito legal para ajudar a compartilhar os vídeos no Facebook. Obrigado, Alexa. Obrigado, Felipe. Então, pessoal, até a próxima quarentena ecossocialista e libertária.